Em um mundo repleto de distrações, poucos ousam olhar para dentro. Aqui, nós buscamos aquilo que foi esquecido, exploramos o invisível e damos voz ao que pulsa além da razão. Seja bem-vindo ao Guardião da Consciência, um espaço para despertar, refletir e transformar. Prepare-se para enxergar com os olhos da alma. Você já se sentiu, vivendo o mínimo, mesmo orando por mais, como se existisse uma promessa de plenitude, mas sua realidade fosse marcada pela escassez? A abundância que Deus deseja para você não é apenas material. Ela é interior. É um estado de consciência, de alinhamento, de fé. Hoje, você vai descobrir como atrair abundância para sua vida, mas não como o mundo ensina, e sim, de dentro para fora, pelo Espírito, pela mente, pela verdade que liberta. Porque a escassez não é sua identidade. Você foi feito para viver em provisão, mesmo no deserto. A escassez começa na mente. A primeira chave é entender algo essencial. A escassez não começa no bolso. Ela começa na mente. Antes de faltar fora, falta dentro. Falta visão. Falta confiança. Falta verdade habitando os pensamentos. E a neurociência confirma isso. Quando uma pessoa acredita que nunca é suficiente, que vai faltar, que não é merecedora, ela ativa, sem perceber, o modo de sobrevivência no cérebro. O sistema límbico acende os sinais de alerta. O corpo libera mais cortisol. A mente entra em estado de tensão contínua. E o que acontece? Mesmo quando essa pessoa conquista algo, ela sente que ainda está em escassez. Ela tem, mas não desfruta. Ela recebe, mas não se sente segura. Porque a escassez se tornou um estado interno, uma lente, uma prisão mental. Mas há um caminho de saída. E ele começa com uma mudança sutil, mas poderosa. Mudar o foco da falta para a gratidão. A gratidão é a linguagem da abundância. Ela ensina o cérebro a buscar recursos, em vez de ameaças. Ela aciona o córtex pré-frontal, a área responsável por decisões conscientes, criatividade e visão de futuro. É quando você para de apenas reagir e começa a criar. É quando você para de sobreviver e começa a florescer. Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos lembra: transformem-se pela renovação da mente. É na mente que o Espírito começa a obra. É na mente que as fortalezas são quebradas. É na mente que a escassez perde o domínio. A abundância não começa no externo. Ela começa quando você permite que a verdade substitua o medo. Quando você decide mudar o que acredita sobre si mesmo e sobre Deus. Porque o seu Pai não opera em falta. Ele é fonte inesgotável. E quando sua mente se alinha com o céu começa a se manifestar em você. A fonte verdadeira da abundância. Tem gente que passa a vida inteira buscando abundância, mas busca em lugares onde ela nunca poderá fluir. Busca no status, como se um título pudesse preencher o vazio da alma. Busca na conta bancária, como se o saldo financeiro fosse capaz de garantir segurança interior. Busca na aprovação alheia, como se ser aceito pelos outros significasse estar em paz consigo mesmo. Mas essas fontes são limitadas, voláteis, incapazes de sustentar a alma em dias difíceis. A Bíblia é clara. Salmo 34, versículos 9 e 10, diz: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, mas aos que buscam o Senhor, bem nenhum faltará. Essa é a chave. Não é sobre o que você acumula, é sobre quem você busca. Porque quem busca a Deus pode até passar por desertos, mas nunca será desamparado. Pode até sentir a escassez ao redor, mas carrega a fonte por dentro. Essa é a verdadeira abundância. Não é ostentação, não é excesso vazio. É paz que não depende das circunstâncias. É provisão que chega no tempo certo. É descanso no meio da incerteza. É saber que existe um Pai que cuida, que sustenta e que sabe do que você precisa, antes mesmo de você pedir. Essa abundância
Não se compra, se recebe. E ela começa no lugar mais sagrado de todos, na intimidade com Deus. O poder das palavras, na abundância. As palavras que você fala estão atraindo vida, ou estão perpetuando escassez, porque cada frase que sai da sua boca é uma semente, e sementes, mais cedo ou mais tarde, germinam. Quando você diz, eu nunca consigo, isso não é para mim, eu nasci para lutar, você não está apenas desabafando, você está programando o seu sistema interno. A ciência já comprovou. O cérebro não distingue palavras da realidade. Ele interpreta declarações como comandos e começa a agir para confirmar aquilo que você repete. Ou seja, suas palavras podem se tornar profecias autorrealizáveis. Você diz que não consegue, e tudo em você começa a sabotar o sucesso. Você diz que nasceu para sofrer, e o cérebro busca padrões que validem essa dor. Você afirma que não é digno, e sua mente começa a recusar aquilo que é bom. Mas existe um outro caminho, mais alto, mais alinhado com o céu. E ele começa quando você decide declarar fé, mesmo sem ver. Quando você escolhe pronunciar vida, mesmo estando no vale. Quando você declara promessas, mesmo diante do silêncio. Nessa hora, sua vibração interior muda. Sua energia espiritual se eleva. Sua mente se alinha com a verdade. E o céu responde. Porque Deus se move onde há fé. E fé se expressa em palavras. A Bíblia nos ensina. Diga ao fraco, eu sou forte. O Joel, capítulo 3, versículo 10. Não é negação da realidade. É afirmação da identidade. Diga ao aflito, eu tenho cuidado. Diga ao cansado, eu tenho socorro. Diga ao que crê, o meu Pai é dono do ouro e da prata. Ageu, capítulo 2, versículo 8. E o que você declara com fé, começa a se materializar com poder. Porque a abundância começa pela boca que crê no coração. A abundância é um rio. Deixe fluir. A abundância é como um rio. Ela não precisa ser empurrada. Não precisa ser forçada. Ela só precisa de espaço para fluir. E esse espaço não se encontra do lado de fora. Se constrói dentro de você. É interior. É espiritual. É uma abertura silenciosa da alma que diz: eu confio. Mas como se cria espaço? Como se prepara o coração para esse fluxo? Com gratidão, com generosidade, com expectativa de fé. Porque a gratidão tira os olhos da falta. Ela realinha sua percepção. Ela te lembra que mesmo nos dias nublados, há provisão no ar. A generosidade quebra o egoísmo. Ela tira o foco do meu, para mim, só meu. E abre espaço pro nosso, pro compartilhar, pro abençoar. E toda vez que você compartilha algo em amor, você se torna canal. E o canal nunca seca. E a fé? A fé prepara o coração para receber. Fé é o terreno onde a abundância floresce. É como abrir as janelas da alma e dizer: pode vir, Pai. Eu estou pronto para viver o que o Senhor tem para mim. Se você quer atrair abundância, não corra atrás dela como quem persegue o vento. Abrace o fluxo do dar, do servir, do confiar. Porque a abundância não habita em mãos que retêm por medo. Ela vive em corações que fluem por fé. Quem planta com confiança, colhe com paz. E quem vive como canal, nunca fica seco. A fonte está em você. Jesus disse, em João, capítulo 7, versículo 38, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Não gotas, não migalhas. Rios, rios de vida, rios de cura, rios de paz. Essa promessa não fala de algo externo. Ela fala de algo que já habita em você. Você não precisa buscar longe. Não precisa correr desesperado atrás de sinais, portas ou provas. A fonte já foi ativada no dia em que o Espírito Santo fez morada em você. Ele é a provisão que te sustenta. Ele é a paz que acalma o caos. Ele é a direção que guia quando tudo parece incerto. Mas há um convite escondido nesse versículo. Aquele que crê.
Ou seja, para que esses rios fluam, é preciso crer. É preciso confiar que há algo dentro de você maior do que tudo que te cerca. É preciso permitir que essa abundância espiritual transborde na sua forma de pensar, na maneira como você age, na esperança com o que você espera, na fé com o que você vive. Porque quando você se alinha com essa verdade, a escassez já não te define, a ansiedade perde força, e o medo já não te governa. A alma que descansa em Deus é rica, mesmo sem excessos, mesmo sem status, mesmo sem aplausos, mesmo no deserto, porque ela carrega uma fonte silenciosa, que ninguém vê por fora, mas o céu reconhece por dentro. E é essa fonte que te faz florescer, mesmo em terras secas, porque quem crê, flui. Exercício de 7 dias para ativar a abundância espiritual. Durante os próximos 7 dias, separe 5 minutos do seu dia para fazer este exercício, de preferência pela manhã, antes de se conectar com o mundo externo. Primeiro, declaração de identidade. Coloque a mão sobre o coração e declare em voz alta: eu sou filho de um pai que não conhece escassez. O espírito de abundância habita em mim, e tudo o que eu preciso está fluindo do céu para mim. Essa declaração fortalece a sua identidade espiritual e realinha sua mente com a suficiência divina. Segundo, lista de gratidão consciente. Escreva, todos os dias, 3 coisas que você já tem e pelas quais é grato. Mas não apenas pense. Sinta, respire fundo. Permita que a gratidão acesse o seu corpo, seu coração, seu espírito. A gratidão é a porta de entrada da abundância. Ela ensina o seu cérebro a reconhecer o que é bom. E quando você reconhece, você amplia. Terceiro, ato de generosidade simples. Todos os dias, pratique um gesto generoso, mesmo que pequeno. Uma palavra de ânimo para alguém, um elogio sincero, uma ajuda silenciosa, uma oração por alguém em segredo. Quando você se torna canal, o fluxo nunca para. A generosidade ativa o espírito da multiplicação. Quarto, versículo de abundância para meditar. Escolha um versículo por dia. Pode repetir se quiser. E medite sobre ele com calma. Exemplo para o primeiro dia. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Salmo 23. Feche os olhos e repita. Deixe que essa verdade desça da mente para o coração. Quinto, visualização com intenção. Antes de dormir, feche os olhos por alguns minutos e imagine sua vida abundante, mas não em excesso, e sim em paz. Visualize você vivendo com propósito, suas necessidades sendo supridas, você abençoando outras pessoas, com o que tem, um lar cheio de luz, um coração em paz, mesmo sem tudo resolvido. Respire fundo e diga em silêncio: eu confio no processo, eu confio no provedor. A neurociência mostra que o cérebro responde à visualização como se aquilo já estivesse acontecendo, e a fé nos ensina a ver antes de tocar. Sexto, ato de desapego consciente. Escolha um item da sua casa, uma roupa, um objeto, algo que você não usa mais, e doe. Mas faça isso com um coração intencional, dizendo: eu libero o que não me serve mais, para abrir espaço ao novo que o céu tem para mim. O desapego limpa o ambiente, o coração e a mente. Ele rompe com o medo da perda e ativa a confiança na provisão contínua. Sétimo, jejum de escassez verbal. Por um dia inteiro, pratique um jejum de palavras de escassez. Não diga frases como: não tenho, nunca dá certo, isso é impossível. Em vez disso, treine a sua boca para declarar possibilidades. Eu ainda não vejo, mas confio. Estou aprendendo a prosperar com sabedoria. O tempo de Deus nunca atrasa. Suas palavras moldam sua realidade. A Bíblia diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios. Abundância
não é um destino. É um caminho que se abre toda vez que você se alinha com o céu. Você não foi criado para viver limitado. Não foi feito para se arrastar pelos dias, nem para viver tentando sobreviver por dentro enquanto sorri por fora. Você foi chamado para a abundância, não apenas de recursos, mas de alma, de fé, de propósito. A abundância de quem sabe que é amado, de quem caminha com paz, mesmo sem todas as respostas, de quem confia, mesmo no escuro. Se essa mensagem falou com você, comente aqui embaixo. Eu abro meu coração para a abundância de Deus. Essa declaração é uma chave. É uma decisão espiritual. É um sim para o céu e um não para a mentalidade de escassez que aprisiona tantas almas. Compartilhe este vídeo com alguém que está preso no medo da falta, que esqueceu da fonte, que precisa lembrar que existe um Deus que cuida, que vê, que provê. Inscreva-se no canal Guardião da Consciência, ative o sininho e continue recebendo palavras que fortalecem sua fé, expandem sua mente e despertam a verdade que já habita em você. Lembre-se sempre, você não atrai o que deseja, você atrai o que acredita. E se você acredita que Deus é a sua fonte, nada te faltará, nem direção, nem paz, nem coragem, porque onde o Espírito habita, há abundância. Se algo em você despertou, se uma palavra tocou o espaço onde antes reinava o silêncio, então a missão foi cumprida. Aqui, não oferecemos respostas prontas, oferecemos caminhos. Lembre-se, o leão dentro de você nunca dorme. Ele apenas aguarda o momento certo para rugir. Que a bondade te conduza, que a consciência te proteja e que o silêncio permaneça sendo o lugar onde Deus sussurra ao seu coração. Até o próximo despertar.